noite, que a paz, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos para sermos ministrados pelo poder da palavra nesta noite, noite de batalha espiritual, aonde nós enfrentamos e aprendemos como nós vamos batalhar as questões da nossa vida espiritual, as nossas lutas, as nossas aflições e as nossas limitações. E hoje nós temos como tema da nossa ministração moldados pelo oleiro. E nós já iniciamos, cantando essa canção tão maravilhosa que fala, eu vou descer à casa do oleiro. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Eu tenho certeza que nós seremos grandemente ministrados pelo favor do Senhor, pelo cuidado do nosso Deus. E eu tenho certeza que, como eu sempre digo, a palavra do Senhor há de atingir o propósito pela qual ela é estabelecida. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor declara ao nosso coração, você que tem a sua Bíblia, que você possa agora meditar conosco nesse texto e que você possa se abrir para aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Diz a palavra em Jeremias 18:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar no nosso coração. Nós estamos, Senhor, iniciando esse tempo de ministração e queremos que a Tua palavra possa alcançar o propósito, possa alcançar o objetivo de alcançar, Senhor, os nossos corações e que nós sejamos realmente terra fértil, aonde a boa semente vai cair e germinar no nosso solo, que é o nosso coração, e que possa atingir, Senhor, o propósito pela qual o Senhor já estabeleceu. Fala, Senhor, conosco de forma grandiosa, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós poderíamos ilustrar esse texto da mesma forma como Jesus ilustrava os seus ensinamentos e usava muito ensinar os seus discípulos por intermédio de parábolas. Mas na verdade o texto fala que Jeremias, ele vai a um lugar. Diz a palavra que ele se levantou e ele se dispôs e desceu à casa do oleiro. E lá naquele local, o profeta começa a observar a forma como aquele homem trabalhava. O oleiro, ele estava com as suas mãos no barro e ele pisava a roda que girava, aquele instrumento, que parece ser tão rústico, que gira aquela roda, e com as mãos do oleiro, ele começa então a dar o formato do objeto que ele pretende construir, aqui no caso, um vaso. E o Jeremias, então, ele começa a observar e começa a ver o trabalho daquele oleiro. E ele começa a perceber que aquele oleiro, ele estava fazendo um vaso.
E diz a palavra que no momento em que ele moldava aquele vaso, o vaso se quebrou, o vaso estragou, mas ele tornou a fazer outro vaso. E quando então ele faz segundo bem lhe pareceu. Ele faz segundo ele olha e fala: eu vou fazer esse vaso de uma forma, de uma maneira. E diz a palavra que ele fazendo, ele moldando, e Jeremias observando. Diz a palavra que o Senhor faz uma pergunta a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? E aí o Senhor diz a ele: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nesta noite o Senhor traz para mim esta palavra ao nosso coração, e Ele faz para mim e para você a mesma pergunta. Nós não estamos literalmente na casa do oleiro, observando o oleiro trabalhar, mas o Senhor nos pergunta hoje: eu não posso fazer de vocês, ó minha igreja, ó meus filhos, ó meus amados, eu não posso fazer de vocês como fez esse oleiro? Assim como o oleiro, como o barro está nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. E hoje, a palavra com esse título, moldados pelo oleiro, traz para mim e para você que, para nós vivermos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos ser moldados. Nós precisamos deixar com que o oleiro trabalhe na nossa vida e ministre no nosso coração, restaurando, moldando, fazendo de nós conforme Ele quer. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar do oleiro e falar: não, aqui essa área da minha vida não, aqui o Senhor não toca, aqui não. Quantas vezes somos resistentes? Quantas vezes não permitimos o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor na nossa vida, nos moldando segundo o propósito que Ele tem, fazendo de nós aquilo que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. O que o Senhor está falando ao nosso coração hoje, nós precisamos nos permitir sermos moldados. Nós estamos na noite de batalha espiritual e as nossas lutas, as batalhas que nós enfrentamos, não é para fazer de nós derrotados, mas as batalhas que nós enfrentamos nos molda. Nas batalhas nós oramos, nós buscamos, nós entendemos o propósito do Senhor e somos moldados. Muitas vezes esse processo é um processo doloroso, é um processo difícil, porque diz a palavra que no momento em que o oleiro fazia o vaso se estragou. Eu imagino ele moldando o vaso e de repente tudo se desmoronou. Talvez você está vivendo um momento hoje que parece que tudo está desmoronado, tudo está, mas está tudo só um barro, só uma terra, só um nada, mas é desse nada, disso que estragou, é que o Senhor vai moldar e vai fazer algo novo. Mas o que nós precisamos é nos permitir sermos moldados pelo oleiro. Eu amo um texto da palavra de Deus, quando Davi deixa claro: eu prefiro estar nas mãos do Deus vivo. Que nessa noite você possa dizer: eu prefiro estar nas mãos do oleiro. Molda, Senhor, a minha vida. Senhor, faz da minha vida um propósito. Quantas vezes somos resistentes? É uma batalha espiritual. Nós não nos permitirmos sermos moldados, amassados, trabalhados pela mão do oleiro.
Nós temos áreas nas nossas vidas que nós queremos nós mesmos nos moldarmos. E o Senhor tem para as nossas vidas, Ele faz do vaso aquilo que lhe aprover, aquilo que é a sua intenção. Ele tem um propósito para a tua vida, então por isso que Ele está te moldando, está me moldando, está nos lapidando. Quantas vezes o vaso, se um vaso ele tem rachadura, ele deixa de cumprir o propósito que é estabelecido para ele. Um vaso com rachadura, um vaso com trinca, se for um vaso que é para colocar uma água, que é para colocar água, aquilo vai vazar. Mas nesta noite o Senhor quer tirar toda a imperfeição e vai nos lapidando. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios que nós estamos caminhando para alcançar a estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13, há um propósito, há uma plenitude que o Senhor quer nos elevar, mas nós precisamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Nós somos moldados. É como os nossos filhos. Eu gosto muito de falar sobre temperamento, ensinar sobre temperamento. Já ministrei muito sobre isso na igreja. E o temperamento é algo congênito, nós herdamos dos nossos pais, os nossos filhos também herdam. E quantas coisas na nossa convivência, nós moldamos o caráter dos nossos filhos, nós formamos. E assim também o Senhor na nossa vida, mas nós precisamos nos permitir. Jesus, ele diz em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. E esse estar à porta, muitas vezes a gente só atribui esse texto para falar de salvação. Não, Jesus está falando, eis que estou à porta e bato, para também te lapidar. O Senhor faz uma pergunta, eu não posso fazer de vocês, ó casa de Israel, como esse oleiro está fazendo com o vaso, com o barro. Vamos nos deixar permitir que o Senhor amasse. Às vezes o momento hoje, Ele está só preparando o barro. Mas uma coisa é certa, é melhor estar nas mãos do oleiro. Deixa ele amassar o barro, deixa ele te lapidar, mas deixa com que o Senhor cumpra o propósito que Ele tem para a tua vida. Você não vai ser vaso para desonra, mas vai ser vaso para honra. Não vai ser vaso para vergonha, mas vai ser vaso que vai cumprir o propósito, o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos nos permitir, deixa o Senhor refazer, deixa o Senhor te moldar conforme Ele quer. Eu amo muito a palavra quando fala da criação. E quando o Senhor diz ali, a gente vê a manifestação da Trindade, quando Ele usa o verbo no plural, e Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Há uma imagem. Quando Deus criou o homem, havia um formato. Esse formato é aquilo que nós vemos, somos feitos com cabeça, tronco, os nossos membros. Mas o Senhor tem algo para fazer em nós, não é apenas a sua imagem, mas a sua semelhança. O Senhor quer marcar na minha vida, na sua vida, o seu caráter, o caráter de Cristo, o caráter do Senhor. Há muitos anos atrás, quando eu dava aula no Instituto Teológico, eu dava uma aula para o primeiro ano. E eu me lembro de uma ministração que a gente fazia todo início de ano. A minha matéria era a primeira matéria, no primeiro dia de aula. E a gente falava muito sobre caráter. E às vezes a gente dizia, a gente sempre às vezes quando quer falar de alguém, a gente fala, fulano é mau caráter. Porque talvez ele tenha algum desvio de conduta, ele tem algo, né? E aí eu sempre fazia uma pergunta, como alguém vai ser mais homem ou mais mulher? Ah, o homem é mais homem quando ele é mais forte, é mais viril. A mulher é mais mulher quando ela é mais bonita, quando ela tem um cabelo longo, quando ela tem um corpo perfeito. Não,
nós somos mais homens e mais mulheres quando nós parecemos com Jesus, quando nós temos a sua semelhança, o seu caráter, quando nós buscamos alcançar essa estatura, quando eu quero parecer cada vez mais com Jesus. Então vamos nos permitir que você possa fazer como diz essa canção que nós iniciamos: eu vou descer a casa do oleiro e o Senhor irá me refazer. Jeremias desceu e ali ele observou o oleiro trabalhando. Quando a gente vê essa questão e desceu à casa do oleiro, traz para mim também e para você a conotação de humildade. Eu preciso descer, eu preciso me humilhar, eu preciso me render e permitir com que o Senhor trabalhe na minha vida. Então que nesta noite nós possamos realmente nos permitir, se permita, deixa o Senhor te moldar, deixa o Senhor cumprir com o propósito dele, deixa o Senhor te refazer, deixa o Senhor amassar o barro, deixa ele moldar conforme ele quer. Que você e eu, que nós possamos descer para a casa do oleiro, no sentido me humilhar, me render e permitir com que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero pedir para que você nesta noite, né? Há um louvor que a gente também canta, né? Senhor, quebra o meu orgulho, né? Eu quero descer. Olha, fala disso também. Eu quero descer. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Não, isso aqui na minha vida eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu devo fazer. Essa área da minha vida deixa que eu cuido. Isso aqui, não, Deus não precisa se intrometer nisso. Desce hoje, desce na casa do oleiro, desce. Vamos descer, vamos sair desse patamar de orgulho. Vamos descer e vamos deixar o Senhor nos restaurar. Vamos deixar o Senhor cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que você possa falar: eu vou descer e vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida e cumprir com o propósito que Ele tem para mim, em nome de Jesus, amém? Que você possa se permitir. Vamos nos permitir. Fala: Senhor, quebra o meu orgulho, né? Quebra, Senhor, aquilo que não é da tua vontade. Quebra, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, não permita que a velha natureza, os velhos hábitos, aquilo que não te agrada, quando você faz essa oração, você está se permitindo ser moldado pela obra do Espírito Santo. É por isso que Jesus falou, né? Eu vou voltar para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Que você possa se permitir. Desce hoje. Deixa o Senhor moldar a tua vida em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Eu quero convidar você a cantar comigo essa canção, porque ela diz assim: ó, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Esse louvor fala quando Naamã, que era um capitão, era leproso, ele precisou se humilhar e descer lá no Jordão para ser limpo. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Vamos
Vamos jogar o nosso eu na casa do oleiro, vamos jogar o nosso eu no Jordão, vamos jogar o nosso eu e falar: Senhor, está na tua mão, me lava, me limpa, me purifica, me molda, em nome de Jesus, amém. Canta comigo assim, ó. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, fala isso, só pra servir-te, ó meu Senhor. Fala isso agora. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Mais uma vez, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Senhor, quebra mesmo, Senhor, o nosso orgulho. Quebra, Senhor, as nossas limitações. Nós somos barro, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nos colocando totalmente na tua mão, para que o Senhor venha nos moldar, para que o Senhor venha nos restaurar e fazer de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Senhor, quebra todo orgulho, quebra, Senhor, tudo aquilo que não é da tua vontade. Traz a tua restauração, nos purifica, nos restaura, e que nós possamos cumprir, Senhor, com o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Que nós possamos a cada dia parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Quebra, Senhor, todo orgulho. Ministra, Senhor, no nosso coração pelo teu poder, pela tua graça. Vai trazendo, Senhor, agora. Vai trazendo para o nosso coração a revelação de onde precisamos melhorar, onde precisamos permitir o teu agir, o teu trabalhar nas nossas vidas. Pai querido, que cada pessoa que está agora conectado conosco, aqueles que vão assistir em um outro momento, que eles também possam ser alcançados pelo poder desta palavra. Quebra todo orgulho, ministra no nosso coração e cumpra, Senhor, com o teu querer nas nossas vidas. Eu oro agora, Pai, pedindo a tua misericórdia, o teu favor sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor grandemente abençoe a sua vida. Que o Senhor possa realmente cumprir com o propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, e que nós possamos deixar ser moldados pelo oleiro, em nome de Jesus. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco, conectado na nossa rede social, na nossa página da igreja. Agradeço aos nossos irmãos, nossos amados, os irmãos da IEQ Menino Deus, a irmã Márcia Lança, a irmã Lúcia, o irmão Sebastião Santos. Eu quero agradecer a minha cunhada lá em Araçatuba, a Patrícia, que está aqui com a gente, e cada um de vocês, os irmãos que têm estado
estado conosco, os amigos, né, que tem nos acompanhado nas redes sociais. Que o Senhor grandemente abençoe a sua vida e que você possa ser grandemente ministrado, fortalecido e abençoado. E que a cada dia a gente possa parecer cada vez mais com Jesus. Que o Senhor nos molde e que o propósito do Senhor nas nossas vidas possa ser estabelecido em nome de Jesus. Um grande beijo, forte abraço, fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Lembrando que quinta-feira, mais um tempo de ministração, e que o Senhor grandemente abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.